Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quero também saudar aqueles que neste momento também estão conosco através da transmissão que é feita a partir do auditório da Igreja Adventista em Setúbal. Seja bem-vindo, amigo, seja bem-vinda, amiga. É um prazer podermos neste momento estar juntos para o estudo da Palavra do Senhor. E o estudo da Palavra de Deus é, sem dúvida, uma das maiores e mais gratificantes experiências da vida cristã. E posso testemunhar isto convosco porque recentemente senti da parte de Deus um empurrãozinho para estudar um livro que normalmente não é um livro tão habitualmente alvo de estudo devocional dos cristãos, sobretudo cristãos como nós, neste tempo que vivemos no século XXI. Senti-me de alguma forma impelido, depois de orar, a estudar os dois livros de 1 Samuel. Aliás, os dois livros de Samuel, 1 e 2 Samuel. E, pessoalmente, e deixem-me dar aqui este contexto particular, gosto muito dos livros históricos do Antigo Testamento, porque eles são cheios de detalhes, de informações relacionadas com situações que nos ajudam a ter uma visão mais esclarecida de todo o contexto histórico e social dos vários tempos bíblicos. Contudo, nem sempre isto é talvez de interesse ou da área da intelectualidade ou da sensibilidade espiritual de todas as pessoas. Por isso, pensei em estudar estes livros apenas a nível muito pessoal. Mas quando ia lendo os primeiros versículos do capítulo 1, logo me apercebi que havia aqui uma riqueza fantástica que seria uma grande perda se eu não pudesse partilhá-la com a minha igreja, com os meus irmãos, com os meus companheiros de jornada em direção ao céu. Assim, gostaria de vos propor que abríssemos a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, e vamos ler os primeiros 3 versículos. Na realidade, vamos aqui aproveitar não só para fazer uma pequena contextualização ao primeiro livro de Samuel, mas sobretudo para podermos também entender como, mesmo em 2 ou 3 versículos, podemos encontrar ideias tão interessantes, tão inspiradoras, que possam verdadeiramente orientar-nos na nossa própria vida espiritual. O livro de 1 Samuel começa assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeruã, filho de Eliú, filho de Tohu, filho de Suf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar em Shiló. E estavam ali a adorar e sacrificar, ao Senhor dos Exércitos em Shiló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Vamos ficar por aqui e aqui vamos analisar uma série de informações que nos ajudarão sobretudo a ter uma noção mais alargada de todo o livro de Samuel, dos 2 livros de Samuel, mas também vamos analisar aqui algumas ideias que podem ser referências espirituais para nós. O autor do livro de Samuel, ou dos 2 livros de Samuel, como nós podemos entender, os 2 livros ocupam uma narrativa histórica que vai muito para além da própria vida do profeta Samuel. Por isso, acreditamos que de autoria do próprio profeta e juiz que foi Samuel, teria sido até o 24º capítulo do primeiro livro, e depois o restante dos capítulos 25 a 28 de 1 Samuel e o próprio livro 2 Samuel teriam sido escritos posteriormente pelos profetas Natã e Gad, 2 homens que viveram já muito mais tarde, em um período bastante tardio em relação à vida de Samuel. Mas aqui um detalhe interessante: por que então estes livros receberam o nome de Samuel, visto que ele apenas escreveu uma parte do livro? Bom, isto tem que ver com um costume antigo, que era dar o nome de alguém muito célebre a um determinado livro, para que este então recebesse naturalmente prestígio proporcional à notoriedade do autor a quem era atribuída, portanto, a sua elaboração daquele texto.
Também vale a pena entender uma outra coisa, é que originalmente o livro de Samuel não estava dividido em duas partes. Isto só aconteceu numa tradução posterior que foi feita da língua hebraica para a língua grega. Há uma tradução que é chamada Septuaginta, que terá sido feita por um grupo de judeus que viviam em Alexandria, no Egito, já num período mais tardio, por volta do século III e II antes de Cristo, e estes sábios teriam então dividido por uma questão didática, dividido, portanto, o livro que originalmente era apenas um único volume, dividido em dois. De qualquer das formas, a verdade é que este bloco leva, portanto, ou este bloco literário leva, portanto, o nome de Samuel. E o personagem principal dos primeiros 24 capítulos é, sem dúvida, o profeta Samuel. Mas há um detalhe, uma lição muito interessante que nós aprendemos ao longo, principalmente dos primeiros capítulos do livro de Samuel. É que uma única pessoa, não importa qual seja o conjunto de virtudes ou de qualidades que esta pessoa tenha, não importa qual seja a importância que ela tenha na sociedade ou a notoriedade que ela possa ter, uma única pessoa, sendo fiel a Deus, pode fazer uma diferença tremenda na vida da família, na comunidade, inclusive junto do seu próprio povo também. Esta é uma lição que nós vamos ter a oportunidade, nas várias ocasiões em que, pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de estudar e de recapitular lições do livro de 1 Samuel, os irmãos vão poder perceber esta ideia muito forte ao longo dos vários capítulos. E esta ideia começa justamente logo na introdução. Porque, reparem, no capítulo 1, no verso 1, diz que houve um homem que era chamado Elcana. Ele vivia, por ser um levita, ele vivia numa cidade que não era necessariamente uma cidade que lhe tivesse sido atribuída como território particular. Os irmãos sabem que as várias tribos de Israel, quando tomaram a terra de Canaã, elas distribuíram, portanto, o território entre as várias tribos, de maneira que cada tribo tivesse justamente a sua possessão, tivesse o seu território. Mas das tribos que dividiram o território, houve uma que nunca teve designado uma parte do país para ser a sua possessão. Eram os levitas. E isto é muito interessante, porque reparem, Moisés era da tribo de Levi. Arão, seu irmão, naturalmente também era levita. Todos os levitas, de alguma forma, todos os membros desta tribo, estavam ligados de alguma maneira ao sacerdócio ou ao serviço do templo. E a função que eles tinham era, dentro do povo de Israel, serem aqueles que ensinassem a palavra de Deus, que mantivessem acesa na consciência de cada membro do povo a compreensão e o conhecimento da vontade do Senhor para a vida do povo. Na realidade, os levitas tinham a função de recordar à nação os preceitos que Deus tinha deixado por meio dos escritos de Moisés, as orientações relativas aos sacrifícios, como eles deveriam ser feitos, porque estes sacrifícios tinham que ser precisamente realizados para não se perder o sentido da mensagem para a qual eles apontavam. Nós não podemos esquecer que os sacrifícios eram um símbolo da vida de quem? Do Messias. O Salvador do mundo haveria de vir dentro de alguns séculos e era necessário que o povo pudesse, através de todos estes rituais do templo, entender antecipadamente a mensagem e o propósito que o Messias teria ao vir a este mundo. E nós sabemos muito bem que quando Jesus veio a este mundo, o que aconteceu? O povo que deveria estar preparado para o receber como o seu Salvador, como o seu Redentor, desconhecia ou simplesmente ignorava o propósito e a finalidade da sua missão. Agora imaginem, se isto aconteceu, apesar do cuidado que houve em preservar todo o ritualismo, todo o sentido, todo o propósito daqueles rituais, imaginem o que aconteceria, o que teria acontecido se cada pessoa fizesse
os rituais do santuário, fizesse a adoração, a apresentação dos sacrifícios e a prática das festividades da forma que quisesse. Muitas vezes, quando explico este assunto num estudo bíblico ou a uma criança, eu digo mais ou menos o seguinte: imaginem, por exemplo, que um israelita lá no deserto, a certa altura, pensasse na necessidade de oferecer um sacrifício no templo, porque quando alguém pecava, deveria ir ao templo para oferecer um sacrifício. E a Bíblia dizia, havia recomendações de que deveria ser ou um cordeirinho, ou uma pomba, eventualmente um bode, ou até um bezerro. Você imagina, por exemplo, que uma pessoa não tinha ovelhas e pensasse: vou apanhar esta lagartixa, porque havia muitas lagartixas no deserto, e chegasse lá ao templo e dissesse: eu vou oferecer um sacrifício e vou matar esta lagartixa aqui pelos meus pecados. Outra pessoa poderia pensar: bom, eventualmente, se uma lagartixa serve, vou lançar mão de uma serpente, porque também havia muitas serpentes no deserto. E as pessoas começassem a pensar: bom, então vamos oferecer serpentes. E imaginem que de repente, isto aqui estamos apenas a supor, imaginem que de repente as pessoas começassem, todas elas, a habituar-se de oferecerem serpentes como sacrifícios pelos seus pecados. Mas a Bíblia apresenta a serpente como um símbolo de Satanás. Imaginem a confusão que isto poderia criar na cabeça de muitas pessoas se não houvesse um conjunto de regras muito específicas, muito claras sobre como os rituais deveriam ser feitos. Imaginem a confusão que ficaria na cabeça das pessoas, mas afinal, o nosso Salvador é divino ou é maligno? E as pessoas poderiam começar a criar algum tipo de confusão. Imaginem, isto é apenas uma hipótese, é apenas uma situação hipotética. Mas para nós podermos entender e perceber a grande importância que existia em haver um grupo de pessoas que se dedicassem de forma permanente a ensinar a palavra de Deus e a manter bem vívida na mente de cada pessoa a noção de qual era a vontade de Deus para o povo. A razão de ser das suas regras, os princípios, os fundamentos da vontade do Senhor para aquele povo que tinha um pacto especial com Deus. Era esta a razão pela qual os levitas, os descendentes de Moisés e de Arão, que eles não tinham possessão. Ou seja, o objetivo de Deus era fazer com que todos os levitas morassem espalhados pelas várias cidades para que eles fossem, de alguma forma, a consciência e o ensinamento da palavra do Senhor ao povo. Ora, só que a Bíblia vai nos mostrar, e nós não vamos ler isto agora, porque, enfim, levaria muito tempo para estudarmos justamente estas questões, mas se nós lermos o livro de Juízes, vamos perceber que após a morte de Josué, houve um declínio justamente no conhecimento e no estudo da palavra de Deus. A ponto de se dizer, a certa altura no livro de Juízes, que a certa altura cada um fazia conforme melhor entendia, porque já não havia uma regra, um padrão. Os levitas, de alguma forma, foram postos meio que de lado, não era dada tanta importância justamente aos ensinamentos que estes homens tinham a apresentar ao povo, e gradualmente a nação começou a cair em declínio. Por esta causa é que de tempos em tempos surgiam reformadores religiosos, que eram chamados os juízes, que faziam com que o povo voltasse novamente a se voltar para Deus, a organizar e a estabelecer de fato a adoração a Deus. E isto acontecia muitas vezes de forma muito rápida. De uma década para a outra o povo se esquecia das bênçãos de Deus. Em 2 ou 3 décadas as pessoas acabavam por cair numa idolatria perversa, ou então acabavam por se deixar dominar por outros povos que deveriam ser justamente eles a dominar e a influenciar. E então, queridos amigos, é neste contexto que nos aparece justamente este homem chamado Elcana. Elcana era um levita, era justamente alguém que morava na região do sul da Palestina, porque ele era efrateu, provavelmente ele estaria ali a morar perto da cidade de Belém, e diz-nos a Bíblia que este homem, Elcana, ele tinha 2 esposas. E nós dizemos assim: mas como é que um homem que é alguém que nos é apresentado como uma referência espiritual tinha 2 esposas? Bem, há aqui um detalhe muito importante que vale a pena esclarecer. Deus nunca aprovou a poligamia. A poligamia é, diríamos assim,
a prática de alguém ter mais do que um cônjuge, não é? Ou seja, alguém que tem duas esposas. Existe poligamia também, ao contrário, em que um homem pode ser marido, aliás, uma mulher pode ter vários maridos. Mas aqui, nesta situação, e a prática comum no Oriente Médio, era justamente um homem ter várias esposas. E no caso aqui, este homem é-nos apresentado como tendo duas esposas, Ana e Penina. Mas deixem-me falar-vos um pouquinho a respeito do nome e do significado do nome de Elcana. Apesar de Elcana ser alguém que nos é apresentado como alguém que tem virtudes espirituais, ele não era perfeito. Mas isto também nos ensina uma lição interessante. Apesar de Deus, como dizíamos há instantes, nunca ter sancionado a poligamia, nunca ter aprovado a poligamia, ele por algum tempo tolerou esta prática, embora fosse muito claro e evidente que todos os casos de poligamia normalmente davam errado. Vimos a poligamia dar errado com Abrão, Sara e Agar. A poligamia deu errado com Jacó, Lia e Raquel, e depois com as servas que elas tiveram, e em muitos outros exemplos. E aqui no caso de Elcana também não foi diferente. Contudo, há um detalhe interessante, é que Deus pode utilizar alguém apesar das suas falhas. O fato de Deus nos usar, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, não quer dizer que Deus está a aprovar ou a sancionar os nossos defeitos ou as nossas falhas de caráter. Mas ensina-nos que Deus pode nos usar apesar de, com o propósito de nós continuarmos num processo de crescimento. E já vamos chegar a esta ideia com um texto bíblico que nos vai ajudar a entender esta situação. Então, diz o seguinte, que Elcana, cujo nome quer dizer Deus criou, ele tinha justamente estas duas esposas. Penina, que era a esposa que lhe dava filhos, cujo nome era aquela de cabelo farto ou de cabelo abundante. Como sabem, as senhoras sempre usaram o cabelo ao longo da história, apesar dos vários exemplos de estética, sempre usaram o cabelo como um símbolo de sedução e de beleza feminina. Por isso, provavelmente Penina fosse conhecida justamente por esta característica e certamente seria uma mulher atraente. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz que, e vamos ver isto mais adiante, que Elcana tinha uma afeição especial por Ana. E o seu nome queria dizer cortesia ou alguém de caráter brando e agradável. Nós não sabemos exatamente se Ana era este tipo de pessoa. Podemos imaginar que sim, porque mais adiante a narrativa que nos é feita a respeito de Ana nos ajuda a perceber que talvez ela fosse este tipo de pessoa, tivesse um caráter de fato brando e cortês, cordial e agradável. Contudo, a ideia principal que eu gostaria de neste momento analisar convosco é aquela que encontramos em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 3. E diz então o seguinte, 1 Samuel, capítulo 1, verso 3. Eu não sei se o texto que está a ser projetado aqui ok, muito bem, muito obrigado. Era só para fazer a correção porque me parecia que estava a ser apresentado um texto diferente. Então diz assim, novamente, subia, pois, este homem da sua cidade, ano após ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Shiló. A cidade de Shiló ficava mais ou menos a meia distância entre o norte e o sul e entre o leste e o oeste do território de Canaã. Portanto, era uma região central, fácil acesso, onde todas as pessoas estavam equidistantes e de forma fácil, quase todos poderiam chegar com facilidade, portanto, à cidade de Shiló. E ali então o templo, ou melhor, o tabernáculo, a tenda que tinha sido usada desde os tempos de Moisés, estava montada para que as pessoas pudessem, portanto, ir adorar ao Senhor. Mas há um detalhe importante que é aqui mencionado. Diz que Ofni e Finéias exerciam o ministério sacerdotal. Ofni é um nome que provavelmente vem da língua egípcia e que quer dizer simplesmente girino.
Girino é, portanto, uma fase embrionária dos sapos e das rãs, não é? Dos batráquios. Mas Finéias é um outro nome que nos aparece aqui, e Finéias era um nome também de um outro personagem que ao longo da história do povo de Israel no deserto exerceu uma influência muito positiva na história do povo. Nós não podemos esquecer que Finéias, que era neto de Arão e sobrinho neto de Moisés, em um determinado momento da história de Israel, na sua peregrinação pelo deserto, ele teve uma postura muito corajosa quando o povo de Israel saiu para ir celebrar os deuses moabitas naqueles festivais que foram realizados para seduzir os jovens israelitas que estavam justamente acampados nas proximidades do território de Moab. Conhecem a história? Ló foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Por não conseguir amaldiçoar o povo de Israel a pedido por suborno do rei moabita, então ele dá um conselho. Já que Deus não lhe permitia amaldiçoar o seu povo, então ele arranjaria um jeito e aconselhou o rei moabita a fazer isto, a celebrar festas pagãs, idólatras e imorais, onde os jovens pudessem ser convidados a participar e desta forma, saindo debaixo da proteção do arraial dos israelitas, saindo debaixo da proteção das bênçãos de Deus, eles estariam expostos justamente a efeitos corruptores. E Finéias, este neto de Arão, ele teve uma atitude corajosa no sentido de defender a fidelidade aos princípios de Deus. Mas é interessante que este outro Finéias, filho de Eli, não tinha de fato esta mesma firmeza moral. Contudo, há aqui um elemento importantíssimo, queridos amigos e irmãos. Muitos de nós hoje podemos olhar ao nosso redor e ver que as igrejas estão impregnadas, talvez, de um formalismo e de uma frieza espiritual que nos constrange. Talvez alguns de nós, neste momento, estejamos preocupados com a condição espiritual dos nossos irmãos, da nossa igreja, da liderança, inclusive, da nossa igreja. Mas há uma coisa, queridos amigos, que nós não podemos esquecer. Primeiramente, a salvação, a nossa salvação, depende de uma única pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. A nossa salvação depende de um único que é perfeito e não daqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós gostaríamos de ser acompanhados por outros irmãos, gostaríamos de viver num ambiente talvez de alguma espiritualidade mais intensa, mais significativa, mas há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, queridos amigos, é que se neste momento, prezado irmão e querido amigo, você que nos está a assistir, nós que aqui estamos, se neste momento Deus está a falar ao seu coração e o está a fazer sentir que algo precisa mudar na sua vida, não olhe para o lado. Não fique à espera que a mudança aconteça com os outros. Permita que esta mudança aconteça no seu coração. Sabe por quê? O Espírito Santo fala-nos à mente e ao coração, fazendo-nos perceber que existem coisas que precisam mudar na nossa vida. E muitas vezes nós nos apercebemos destas coisas que precisam mudar em nós, olhando para aqueles que estão ao nosso redor. Mas na mesma medida em que o Espírito Santo nos mostra o que não está certo em nós, porque ao olharmos os outros, muitas vezes vemos refletidos, como num espelho, as nossas próprias falhas, o inimigo de Deus também nos faz, muitas vezes, começar a ter uma relação, uma espiritualidade horizontal, onde eu espero, por exemplo, que o pastor da minha igreja que seja a minha referência espiritual. Eu não estou a dizer que os pastores não devem ser uma referência espiritual na sua igreja. Mas eu não posso atrelar a minha espiritualidade à espiritualidade dos anciãos, ou à espiritualidade do diretor do departamento X ou Y, ou até à espiritualidade do meu pastor. Porque a minha conexão tem que ser com Deus. É verdade que é expectável que o pastor seja uma referência de espiritualidade para a sua igreja. É natural isto. Contudo, eu não posso nunca diante de Deus dizer porque o meu pastor falhou comigo nisto ou naquilo, então eu uso isto como desculpa. Entendem, meus prezados?
A minha comunhão tem que ser uma comunhão vertical, uma relação com Deus. E quando o Espírito Santo me ajuda a perceber que alguma coisa não está bem, Ele está-me a dar a oportunidade, aqui a segunda ideia, muito importante, Ele está-me a dar a oportunidade de eu sondar o meu coração e permitir que a ação do trabalho e o trabalho de Deus seja feito justamente no meu coração, para que a mudança possa acontecer. Sabem que as grandes reformas espirituais não aconteceram logo com milhares de pessoas. Os grandes reavivamentos espirituais começaram com pequenos grupos, com pequenas células de pessoas que se começaram a juntar e que começaram de alguma forma a perceber que na vida delas alguma coisa precisava mudar. E quando elas mudaram, outros foram influenciados por estas mesmas mudanças. Encontramos isto no livro de Atos, um reavivamento espiritual sem precedentes na cidade de Jerusalém. Em poucas semanas, em poucos meses, eram milhares aqueles que seguiam Jesus Cristo. Mas se pensarmos poucos meses antes, estas mesmas pessoas provavelmente gritaram junto do auditório de Pilatos: crucifica-o. Ou seja, o que é que fez a mudança na cabeça destas pessoas? O que é que fez a mudança no coração desta gente? Foi perceberem que havia um grupo de pessoas que estavam verdadeiramente tocadas e tomadas pelo Espírito Santo. E isto fez a diferença. E aquele pequeno punhado de homens e de mulheres, que inicialmente não eram mais do que 120 pessoas, começaram a pregar, começaram a orar, começaram a ensinar, começaram a fazer com que a diferença se manifestasse de uma maneira tão clara que o Evangelho foi levado a toda a cidade de Jerusalém, a toda a região da Judeia, transpôs os limites da Judeia e foi até a Samaria e dali até os confins do mundo, dando cumprimento àquilo que Jesus tinha dito em Atos capítulo 1, verso 8: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. E desta forma, queridos amigos, a verdade é esta: cada um de nós pode ser realmente um ponto de diferença na nossa turma, na escola, na nossa própria escola, no nosso grupo de amigos, na nossa vizinhança, na nossa família, dentro da nossa casa. Nós podemos ser um ponto de influência e um vetor de mudança. E reparem uma coisa interessante: a Bíblia diz que, apesar de Israel estar a ser liderada espiritualmente por dois homens, Ofni e Finéias, que eram pessoas perversas, nós poderíamos ler depois o resto da história e poder perceber que estes dois homens eram o arquétipo dos maus pastores, dos péssimos sacerdotes. Eles eram tudo aquilo que um pastor ou que um sacerdote nunca deveria ser. Eram ladrões, eram pessoas desonestas, eram pessoas imorais, eram pessoas inclusive adúlteras. Eles não eram referência nem para serem pais ou líderes de família, quanto mais serem os líderes espirituais de uma nação. Mas sabem de uma coisa? Apesar de tudo isso, Elcana, fielmente, cada ano subia a Shiló para adorar. Porquê? Porque para ele, a sua relação com Deus não dependia de Ofni e Finéias. A sua relação com Deus dependia justamente da sua conexão direta com Deus. Não havia ali intermediários. Às vezes, tenho ouvido por vezes alguns irmãos feridos, com o coração sangrando, dizerem que não vão à igreja por esta ou por aquela razão, porque lhes disseram isto ou aquilo, fizeram isto ou deixaram de fazer aquilo. Mas, meus queridos, nós não devemos ir à igreja pelos irmãos, devemos ir à igreja porque é uma ocasião em que nos vamos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso mantenedor, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor, que um dia haverá de vir nas nuvens dos céus para nos salvar. E é esta talvez uma das mais importantes lições que hoje nós precisamos aprender e vivenciar como cristãos. A sociedade está a viver hoje aquilo que talvez nós poderíamos ver como o cumprimento das palavras de Cristo, quando Ele dizia que nos últimos tempos não haveria fé nem amor suficiente entre a humanidade. Contudo, não quer dizer que não possam existir pessoas no coração de quem a fé verdadeira e o amor divino estejam realmente plantados e alicerçados.
E o coração de cada um de nós pode ser verdadeiramente este ponto de contato do céu com a terra, através do amor de Deus que se manifesta na vida de cada um de nós. Para conclusão, gostaria de partilhar convosco palavras sábias do apóstolo Paulo, que de alguma maneira parece que refletem muito daquilo que era a vida deste homem Elcana, cujo nome significava Deus criou. E Deus pode criar em cada um de nós um novo coração. Deus pode reforçar em nós o espírito e o desejo de sermos verdadeiramente fiéis ao Senhor. O texto que vos proponho para a leitura encontra-se na Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, os versos 13 e 14. São os textos que nós vamos ler a seguir e com eles concluiremos esta meditação. Quando o apóstolo Paulo diz assim, quando escreveu à querida igreja de Filipos, Filipenses 3:13, irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado. Meus queridos irmãos, talvez cada um de nós, ao olharmos para nós mesmos, vejamos em nós ainda caracteres tão deficientes que não nos habilitem efetivamente para sermos o melhor exemplo do que é ser um seguidor de Cristo. Contudo, o apóstolo Paulo tem a honestidade para dizer, apesar, diz ele, de ter a consciência de não ter alcançado o ideal que ele via em Jesus Cristo, uma coisa ele fazia. Diz, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E reparem, Paulo provavelmente esquecia-se, ou estava a convidar ali os crentes de Filipe a esquecerem coisas provavelmente monumentais. Será que Paulo convidava-os a esquecerem a fantástica experiência que Paulo tinha vivido com Silas na prisão justamente daquela cidade, onde a terra tremeu e um carcereiro, depois deste episódio tremendo, conforme é contado em Atos capítulo 16, se converteu pelas músicas que ouviu Paulo e Silas cantarem, pela atitude de confiança e de ação de graças que estes homens mostraram enquanto sentiam a dor das chicotadas que receberam. Mas é interessante que, mesmo estas monumentais situações que Paulo viveu, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas más, mas também podemos nos esquecer das coisas boas. Porquê? Porque as coisas que Deus tem para nós no futuro poderão ser sempre galopantemente melhores do que aquelas que já vivemos. Acreditem, meus queridos irmãos e amigos, se algum de nós já viveu aqui experiências impressionantes do poder de Deus na sua vida, acreditem, Deus ainda tem muitas mais coisas para nos oferecer e para nos fazer viver. Aquilo que Deus está propondo para cada um de nós que possamos experimentar é muito mais, é muito maior, é muito melhor do que já vivemos até agora. E Paulo continua dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, qual é o objetivo da nossa vida? Qual é o propósito da nossa existência? É recebermos uns tapinhas nas costas de reconhecimento por as coisas que fazemos na igreja? É recebermos elogios dos outros? Isto é o nosso combustível de fé que de alguma forma nos ajuda a sermos pessoas conectadas com Deus? Será que nós estamos dependentes das palavras de apreço e de reconhecimento que as outras pessoas nos possam dar? Não estou a dizer que não seja adequado, como cristãos, nós nos ajudarmos, nos apoiarmos uns aos outros, de termos uma palavra de afeto e de carinho para com o nosso irmão, para com o nosso companheiro de jornada para o céu. Contudo, queridos amigos, nós não devemos estar à espera que este seja o combustível que nos impulsione e que nos motive para continuarmos a nossa conexão com Deus. Por uma razão muito simples. Quem nos deve alimentar diariamente é o Senhor Jesus Cristo, através do estudo da sua palavra, através da vivência da oração, através das experiências que Ele nos faz e nos permite viver cada dia.
com a manifestação da sua providência na nossa vida. Queridos amigos e irmãos, esta é apenas uma breve introdução ao livro de 1 Samuel. Mas reparem, quanta coisa interessante Deus tem para nos ensinar. Deus nos pode ensinar na vida de um homem, ou na vida de uma família, imperfeita quanto fosse, que viveu provavelmente há mais de 3.000 anos atrás, e que de alguma forma nos ensina que Deus pode fazer de pessoas imperfeitas, de pessoas limitadas, como nós, a diferença na história de uma família, na história de uma cidade, na história de um povo. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a estarmos disponíveis a ser estas pessoas que façam e que vivam a diferença onde quer que estejam. Porque, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Amém.